A chamada para o 911 chegou às 22h14. Na linha estava uma mulher. Mais tarde, no protocolo, indicaram seu nome, Anna Vetrova. O despachante observou imediatamente que era difícil para ela falar. Ela sufocava. A voz tremia. Longas pausas surgiam em seu discurso. Ela repetia a mesma coisa. Seu marido, Mark, caiu da escada e ela não sabia o que fazer. Na gravação, ouve-se como em algum momento ela parece perder o controle, ora soluçando, ora tentando explicar detalhes. Ele simplesmente tropeçou, não se move. No final, ouve-se como ela se afasta do telefone, chama alguém, depois o som de um objeto caindo. Enquanto ela tentava falar, o operador fazia as perguntas padrão. A respiração, a pulso, ele reage. Mas Anna não respondia diretamente. Ela apenas repetia que ele caiu. Ao fundo ouvia-se a televisão tinir de vidro e depois o som brusco de uma porta se abrindo. 5 minutos depois, uma ambulância e uma patrulha foram enviadas ao endereço. No registro, anotaram: mulher em estado de choque, homem inconsciente, queda da escada, presumivelmente acidente. Quando a equipe da ambulância chegou, a porta estava entreaberta. A luz na casa estava acesa por toda parte. Mark foi encontrado ao pé da escada de bruços. O médico verificou o pulso. Não havia reação. Os ferimentos no pescoço e a posição da cabeça indicavam uma fratura. Tudo parecia como se uma pessoa tivesse tropeçado, se batido e morrido instantaneamente. Mas algo neste quadro era preocupante. Tudo parecia limpo demais. A escada sem um único rastro de deslize, sem manchas, sem poeira. O investigador que chegou mais tarde notou isso imediatamente. Ele caminhou lentamente pelos degraus, examinou o corrimão, iluminou os cantos com uma lanterna. A iluminação funcionava perfeitamente. As lâmpadas não estavam queimadas. O carpete na escada estava regular. Ao pé da escada estavam os sapatos de Mark, arrumados, como se tivessem sido colocados por alguém. Isso parecia antinatural para uma pessoa que supostamente simplesmente caiu. Quando começaram a fotografar o local do incidente, a lente capturou algo mais. No chão brilhavam minúsculas bolinhas de vidro. Umas 10. Não mais. Elas rolavam em diferentes direções, batendo suavemente no rodapé. O investigador se abaixou, pegou uma, transparente, com um veio azul por dentro. Essas eram encontradas em conjuntos de jogos infantis. No relatório, uma linha curta apareceu mais tarde. No chão perto do corpo foram descobertas bolinhas de vidro, origem não estabelecida. Anna estava por perto, pálida, quase imóvel. Seu olhar estava disperso, como se ela não compreendesse completamente o que estava acontecendo. Quando o investigador perguntou de onde vinham essas bolinhas na casa, ela congelou por um segundo. Depois respondeu baixinho: "Não sei, não temos dessas. Nem irritação, nem medo. Apenas vazio." Os médicos e criminologistas dirão mais tarde que seu estado era estranho. Não histeria, não lágrimas, mas justamente um estupor frio. Neste momento, em cima, no corredor do segundo andar, estava um menino, o filho adotivo deles, Daniel. Ele olhava silenciosamente para baixo, para a escada, sem descer. Segundo os vizinhos que depois o viram no interrogatório, ele não parecia assustado, mas sim cauteloso. No protocolo registraram: na casa estavam 3 pessoas: o marido, a esposa e a criança adotiva. No momento da queda, a mulher estava na cozinha, o menino em seu quarto. Quando o exame terminou, os criminologistas fizeram uma fixação adicional da cena. Na cozinha, nenhum sinal de luta. Na mesa, chá esfriado. Ao lado, um jornal aberto e inscrição na capa: notícias locais. Na sala, ordem perfeita, televisão ligada, mas o som quase no zero. Tudo parecia uma noite comum que foi interrompida inesperadamente e silenciosamente. Os médicos levaram o corpo e a casa ficou vazia.
Mas o investigador não tinha pressa em sair. Ele olhou para a escada mais uma vez. Algo na disposição das bolinhas e na pose do homem o perturbava. Muito regular. Muito calculado. Oficialmente, o incidente foi registrado como acidente. Mas já naquela noite apareceu uma nova especificação no relatório. Morte em circunstâncias não esclarecidas. Designar exame médico legal. Essa formulação mudou tudo. A casa dos Vetrov tornou-se objeto de interesse da polícia. E as bolinhas de vidro encontradas, o primeiro fio em uma cadeia de eventos que logo levaria os investigadores a um quadro completamente diferente. Mais tarde, um dos oficiais dirá em entrevista: naquele momento, ninguém sabia que eram precisamente esses detalhes, o início de uma história difícil de imaginar até mesmo para nós. Assim começou a investigação, onde o acaso gradualmente cedia lugar à intenção. E uma família aparentemente próspera, Anna, Mark e seu filho adotivo, se encontraria no centro de um caso que mudaria a percepção do que significa acidente. Anna e Mark Vetrov pareciam ser aqueles que costumam chamar de casal ideal. Pessoas comuns, sem excessos, sem drama. Eles viviam em uma casa pequena na periferia da cidade, onde tudo lembrava estabilidade e previsibilidade. Em sua casa não havia objetos aleatórios. Cada prateleira arrumada, cada objeto em seu lugar. Mark ensinava física no ensino médio. Anna, história no ensino fundamental. Estavam casados havia 12 anos. Parecia que avançavam na vida de forma regular, calma, passo a passo. Como pessoas que não buscam emoções fortes, mas simplesmente querem ser felizes. Mas o que eles não tinham permaneceu por anos, um tema doloroso. 8 anos de tentativas, consultas, exames, clínicas, tudo em vão. Cada ciclo de esperança terminava com a mesma decepção. Anna depois dizia a conhecidos que os dias mais difíceis não eram as visitas aos médicos, mas o retorno para casa, quando era preciso voltar a viver como se nada tivesse acontecido. Mark, ao contrário dela, mantinha-se reservado. Ele não falava demais, não discutia o problema. Simplesmente começou a trabalhar mais frequentemente até tarde. Às vezes ficava na escola, ajudava os alunos com Olimpíadas. Anna aceitava isso em silêncio, mas nas entrelinhas compreendia. Era a maneira deles de sobreviver. A decisão de adotar não foi tomada espontaneamente. Ela amadureceu por muito tempo, quase dolorosamente. Anna começou a ler fóruns, assistir programas onde contavam sobre famílias que percorreram o mesmo caminho. Mark, no início, não queria. Ele achava que isso exigia tempo, energia e, como ele dizia, um tipo especial de caráter. Mas com o tempo, vendo que Anna se fechava cada vez mais, ele concordou. O dossiê deles no serviço de tutela parecia impecável. Nos relatórios estava anotado: renda estável, moradia própria, testes psicológicos positivos, alto nível de responsabilidade. A comissão não encontrou nenhum motivo para a recusa. O casal dava a impressão de pessoas que iam conscientemente em direção ao seu objetivo, sem ilusões, mas com firme convicção de que poderiam dar a alguém um lar e cuidados. A psicóloga do serviço de tutela até anotou na conclusão: o casal demonstra maturidade emocional e disposição para a adaptação. Nível de motivação alto. Família socialmente estável. Casamento harmonioso. Essa conclusão, de fato, lhes abriu a porta. Já 2 meses depois, foi marcado o primeiro encontro. No início da primavera, foi-lhes proposto conhecer um menino chamado Daniil. 9 anos, calmo, tranquilo, um pouco fechado. O primeiro encontro foi realizado em uma sala do orfanato. Um ambiente padrão com linóleo, brinquedos desbotados e cheiro de sabão barato. Mark sentiu desconforto imediatamente. Anna, ao contrário, parecia reviver. Ela trouxe uma sacola com frutas e um jogo de tabuleiro. Daniil quase não falava, apenas olhava atentamente. Para Mark, depois para Anna. Após este encontro, eles voltaram várias vezes. Às vezes, simplesmente caminhavam pelo território. Às vezes, tomavam chá com a educadora. Tudo acontecia oficialmente, conforme um cronograma.
A psicóloga do orfanato observava, fazia anotações, registrava a dinâmica do contato. A cada encontro, Daniil ficava mais confiante, sorria mais frequentemente. No relatório depois anotaram: compatibilidade emocional, positiva. O menino demonstra apego a Ana, percebe Mark como autoridade. O processo durou 3 meses. Depois disso, os Vetrov apresentaram um pedido oficial de adoção. Algumas semanas depois, o tribunal emitiu a decisão: atender o pedido. A partir deste momento, a família tornou-se completa, como eles mesmos depois diziam, tão esperada. Eles se prepararam para isso como para algo sagrado. O quarto para Daniil foi mobiliado cuidadosamente. Uma nova escrivaninha, cama com colcha brilhante, pôsteres com paisagens, pilha de livros no peitoril da janela. Ana dizia a uma amiga que pela primeira vez em muitos anos se sentia viva. Mark, embora mantivesse a calma exterior, comprou uma câmera e começou a fotografar tudo. Os primeiros passeios, cafés da manhã, viagens. Eles queriam preservar cada momento da nova vida. Os primeiros meses pareciam ideais. Os vizinhos viam como saíam para passear juntos, como Mark empurrava uma bicicleta, como Ana ficava perto do portão e acenava com a mão. Ninguém podia imaginar que 1 ano depois, esta mesma casa se tornaria um lugar onde a polícia chegaria por chamada às 10 da noite. Desde então, tudo que parecia o início de uma nova vida começou a parecer cenário. O sonho deles de família se realizou, mas não como esperavam. E o que parecia salvação gradualmente se transformou em fonte de medo. Tudo começou com detalhes que então ninguém considerou importantes. Mas era precisamente neles, como dirá mais tarde o investigador, que já havia o primeiro sinal de que por trás da fachada da família ideal escondia-se algo completamente diferente. Nos documentos do orfanato que os Vetrov receberam junto com o questionário, tudo parecia impecável. A característica oficial começava com a formulação habitual para tais casos: calmo, equilibrado, propenso à solidão, desempenho satisfatório, conflitos com outros não registrados. Na seção interesses estava leitura, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças. A frase que particularmente agradou Ana: não requer atenção aumentada. Em sua compreensão, isso significava que o menino não era caprichoso, não problemático, não traumatizado. Simplesmente calmo, fechado. Mas como lhe parecia, gentil. Tudo coincidia com a imagem que procuravam. Eles sonhavam com uma pessoa calma, caseira, a quem não era preciso explicar cada movimento, mas bastava simplesmente dar estabilidade. Mark estava especialmente satisfeito. Ele sempre temia que a adoção trouxesse caos, mas os documentos convenciam. Daniil era justamente o oposto disso. Quando ele apareceu em sua casa, tudo parecia o início de algo esperado. Ana contava depois ao psicólogo que no primeiro tempo não podia acreditar que agora na casa se ouviam passos, outra voz, respiração atrás da parede. Nas primeiras semanas viveram os 3 como em um filme sobre uma família feliz. Mark pendurou uma nova fotografia emoldurada na cômoda. 3 no jardim, sol, sorrisos. Na cozinha sempre havia 3 xícaras, 3 pratos. Eles faziam tudo juntos. Cozinhavam, assistiam filmes, iam para o campo. Ana matriculou Daniil em uma escola próxima, onde ela mesma já havia ensinado história. Os professores falavam dele positivamente. Calmo, educado, contido. Aprende o material rapidamente. Com outras crianças, mantém-se separado, mas não entra em conflitos. Nas reuniões, geralmente o elogiavam. Os colegas de classe também não diziam nada de especial. Simplesmente, um garoto calmo, pouco comunicativo que preferia sentar sozinho e desenhar algo. Mark comprou para ele um filhote, um Golden Retriever, para ajudar na adaptação. O cão tornou-se o favorito da família. Nas fotos daquela época, vê-se como passeiam os 3 pelo parque. Ana contava mais tarde a uma amiga que foi o melhor momento de suas vidas. Ele era grato, dizia ela.
Olhava de tal maneira como se tivesse medo de espantar a felicidade. Mas como se descobrirá mais tarde, por trás desta calma já então escondia-se algo diferente. Pequenas estranhezas apareciam quase imperceptivelmente. Primeiro, detalhes. Ele nunca fazia perguntas. Não se interessava pelo passado. Não perguntava para onde e por que iam. Às vezes ficava imóvel por várias horas, simplesmente olhando pela janela. Ana percebia isso como timidez, traço de caráter. Mas Mark várias vezes lhe disse que em seu olhar havia algo errado. Não confusão, mas como observação. Passaram 6 meses. Formalmente, tudo ia perfeitamente. O serviço social fez uma verificação, confirmou que a adaptação estava sendo bem sucedida. Mas já algumas semanas depois apareceu uma primeira menção incomum na documentação escolar. No registro da psicóloga foi registrado um pedido de Anna Vetrova. Lá havia uma nota curta. Motivo: ausência de reação emocional, comportamento frio. Não manifesta alegria ou medo. Não busca contato. A psicóloga propôs realizar várias conversas. Daniil concordava, mas falava pouco. Às vezes, simplesmente ficava em silêncio, olhando ao lado do interlocutor. Ao final das consultas, o especialista escreveu: observa-se distanciamento emocional, reação aos estímulos lenta, possível comportamento pós-estresse. Ana pegou numa cópia da conclusão e não mostrou a ninguém, nem mesmo a Mark. Naquele momento, ela decidiu que isso passaria, que tudo podia ser explicado pela adaptação. Mas na realidade era o primeiro testemunho oficial de que em sua casa acontecia algo que ia além de uma história familiar comum. Nas fotografias daqueles meses, eles ainda pareciam felizes, mas se olhar atentamente, pode-se notar. Em todas as imagens, Daniil não sorri. Ele simplesmente olha para a lente, calmamente, regularmente, sem expressão. Naquela época, isso parecia uma peculiaridade do caráter. Mais tarde, isso se tornaria uma prova. Assim terminou o primeiro ano deles, que começou como uma nova vida e terminou com os primeiros sinais alarmantes. Tudo que naquele momento parecia inofensivo se tornaria posteriormente evidente. Simplesmente ninguém queria ver o evidente. Quando os investigadores voltaram à casa dos Vetrov, já após o exame inicial, a tarefa era simples: realizar uma busca detalhada de documentos. Tudo que pudesse explicar as circunstâncias do incidente precisava ser verificado. Documentos médicos, contratos de seguro, certificados escolares. Na casa reinava uma ordem quase estéril, mas no segundo andar, no escritório de trabalho de Ana, a atenção dos agentes foi atraída por uma escrivaninha, muito arrumada, como se recentemente limpa. Na gaveta do meio, sob uma pilha de cadernos escolares, havia uma pasta plástica simples. Nela estava escrito com marcador: Daniil, psicólogo. Geralmente, tais descobertas não despertam interesse. Cada família tem seus papéis. Mas quando o investigador abriu a pasta, ficou claro que não eram simples anotações. Dentro havia a conclusão de um especialista privado, datada de agosto do mesmo ano, aproximadamente 3 meses antes da tragédia. Na folha de rosto, assinatura de um psicólogo licenciado, carimbo e breve característica. Na linha superior estava: recomendado pelos pais em conexão com dificuldades de adaptação. Em seguida, linguagem profissional seca, mas cada palavra nela cortava os olhos. No relatório notava-se: o objeto demonstra reações sociais superficiais, envolvimento emocional mínimo, ausência de compaixão ao observar angústia em outros. Mais adiante, o comportamento demonstra sinais de manipulação, pode conscientemente inspirar confiança em adultos com o objetivo de obter resultado desejado. E a última frase na seção Recomendações soava especialmente dura. Recomenda-se realização de diagnóstico aprofundado quanto a transtorno de apego e possíveis tendências antissociais. Para os investigadores, isso era um sinal alarmante. As conclusões que Ana aparentemente mantinha em segredo indicavam:
Os problemas começaram muito antes da queda de Mark. Alguém nesta família já compreendia que no comportamento do menino havia algo anormal e tentava entender, mas o exame aparentemente não foi continuado. Nos materiais não foram encontrados nem certificados, nem extratos sobre visitas subsequentes. Este documento tornou-se o primeiro fio que, ao puxá-lo, os investigadores começaram a ver outro quadro. Se antes o incidente parecia um acidente, agora tudo parecia diferente, como uma cadeia de eventos levando a um desfecho inevitável. Em seguida, começaram a verificar a escola. Nos registros administrativos encontraram uma nota curta do ano letivo anterior. Formulação seca. Incidente em classe. Morte de animal. Responsável: não estabelecido. Tratava-se do hamster escolar que as crianças mantinham no gabinete de biologia. Segundo o professor, naquele dia a gaiola foi colocada no peitoril da janela, e ao final da aula, o animal não dava sinais de vida. O único que naquele dia mostrou interesse por ele, Daniel. Ele pediu para segurar o bichinho enquanto o professor guardava as coisas. Não havia provas diretas de culpa, por isso o incidente foi atribuído à causa natural. Para a polícia, este fato mostrou-se importante não em si, mas no contexto: o caso escolar, visita ao psicólogo, estranhezas no comportamento. Tudo isso indicava que dentro da família a tensão crescia não apenas por um mês. Por fora, tudo parecia calmo, mas por trás da fachada da imagem ideal escondia-se um longo conflito interno. Ana aparentemente sabia mais do que dizia. Ela buscou ajuda, mas provavelmente ficou assustada com o que ouviu. Talvez tentasse resolver tudo por conta própria, sem atrair a atenção dos órgãos de tutela. E Mark, como depois estabelecerão pela correspondência, nem sabia sobre a conclusão do especialista privado. Quando este relatório caiu sobre a mesa do investigador, a investigação passou oficialmente para outra fase. Agora não se tratava de uma queda acidental, mas de uma casa onde muito antes da tragédia começaram a acontecer coisas que ninguém queria notar. Cada uma delas, isoladamente, podia parecer insignificante, mas em conjunto formavam um sistema alarmante de sinais. Naquele momento, a investigação ainda não sabia até onde os levaria esta pasta, mas é precisamente com ela que começará a revelação de uma história na qual tudo, dos cadernos arrumados aos brinquedos aleatórios no chão, se revelará parte de um cenário único, muito pensado. Anna Vetrova foi levada para interrogatório já algumas horas após o incidente. Segundo os investigadores, ela estava em estado de forte choque. O médico de plantão naquela noite anotou: fala confusa, reações emocionais, chora periodicamente, mas em algum momento, quando foi um pouco trazida de volta a si, começou o primeiro protocolo. Ana contou que à noite tudo estava calmo. Mark consertava os corrimãos da escada. Ela preparava o jantar. Daniel estava em cima em seu quarto, ouvia música. Depois, um grito, um curto estrondo e silêncio. Ela correu para o corredor, viu o marido embaixo. Tudo parecia um acidente. A ambulância chegou 18 minutos depois, mas não pôde mais ajudar. Tudo soava lógico. Mas neste quadro imediatamente apareceu um detalhe que não se encaixava. No relatório do investigador de plantão estava registrado: ao pé da escada encontraram dezenas de bolinhas de vidro espalhadas pelo chão. Essas são vendidas em conjuntos de jogos de tabuleiro, mas nada similar foi encontrado na casa. A pergunta era simples: de onde vieram? Quando perguntaram a Ana sobre isso, ela respondeu que era a primeira vez que as via. Disse que talvez fosse algum bibelô de brinquedos antigos. Mas depois descobriu-se que bolinhas semelhantes foram notadas também no quarto de Daniel. Em sua mesa havia uma caixa de lata, meio cheia das mesmas marbles coloridas. Várias delas estavam diretamente no chão, como se tivessem caído recentemente. Os investigadores decidiram não tirar conclusões apressadas. Tudo parecia estranho demais para construir uma versão sobre isso. Mas ainda assim registraram como detalhe possível que requer verificação. Depois disso, marcaram uma conversa com Daniel, na presença de um assistente social e de um pedagogo-psicólogo. O protocolo deste interrogatório foi preservado nos materiais do caso. É curto, mas importante.
À pergunta de onde estava no momento do incidente, Daniil respondeu calmamente: "No meu quarto." Ao esclarecimento se ouviu grito ou queda, disse: "Não, eu estava com música." A verificação confirmou. Os fones de ouvido estavam realmente conectados. O player funcionava. Quando perguntaram sobre as bolinhas, ele respondeu sem pausa: "Eu brincava com elas antes. Perdi. Talvez tenham rolado escada abaixo." Nenhuma contradição em suas palavras foi encontrada. Comportamento regular, entonação calma, olhar direto. O assistente social notou reação emocional mínima, mas não antinatural. Para a investigação, isso tornou-se um beco sem saída. Suas palavras eram impossíveis de refutar e, ao mesmo tempo, impossíveis de verificar. No exame do corrimão e dos degraus não foram encontrados rastros de deslize ou impactos que pudessem explicar a queda acidentalmente. Mark não tropeçou, não escorregou. Ele como que simplesmente perdeu o equilíbrio. E as bolinhas de vidro ao pé pareciam muito evidentes para serem acaso. A investigação encontrou-se em uma situação estranha. Nas mãos. Conclusão oficial do psicólogo, onde traços alarmantes de comportamento estavam registrados. A prova física. Bolinhas que correspondem aos objetos do quarto do menino. Há testemunhos que colocam em dúvida o caráter acidental do incidente. E tudo isso aponta para uma pessoa que não pode ser reconhecida como suspeito nem juridicamente, nem formalmente. Oficialmente, o caso ainda constava como morte em circunstâncias não esclarecidas. Mas extraoficialmente, os investigadores já compreendiam que nesta casa aconteceu algo muito mais complexo do que um drama doméstico. Por trás da calma exterior estava uma sequência pensada de ações e, por trás dela, uma lógica interna fria que eles teriam que revelar. A partir deste momento, o nome de Daniil Vetrov começou a soar em cada relatório, não como suspeito, mas como figura central ao redor da qual se construía todo o caso. E embora oficialmente ele não constasse no caso, cada novo fato aproximava cada vez mais a investigação da ideia de que na casa da rua Maple, nem tudo aconteceu por acaso. Após os interrogatórios iniciais, os investigadores decidiram ir mais longe, coletar informações daqueles que viam a família de fora. Começaram pelos vizinhos. O bairro era calmo, casas de um andar, gramados cuidados. Vizinhos conheciam-se há anos. A família Vetrov era considerada exemplar. Sem escândalos, sem festas, sempre amável. Mas como frequentemente acontece, por trás desta normalidade exterior escondiam-se coisas sobre as quais falavam em sussurros. Segundo a vizinha de uma casa de distância, aproximadamente 6 meses atrás, os Vetrov pararam de se comunicar com qualquer pessoa. Antes disso, Anna frequentemente convidava vizinhos para chá. Às vezes, Mark ajudava nas tarefas domésticas, consertava portões, cortava grama. E depois, como se tivesse cortado. A porta da casa estava quase sempre fechada, cortinas abaixadas. À noite, luz brilhava nas janelas, mas não se ouvia nenhum som, nem televisão, nem conversas. "Eles ficaram diferentes", disse a vizinha. Mark parecia cansado, meio abatido. Quando perguntei uma vez se estava tudo bem, ele apenas disse: "Apenas um período difícil." Um amigo da família, ex-colega de Mark na escola, contou que algumas semanas antes da tragédia ele se queixou. Em casa ficou tenso. Mencionou dificuldades na educação, embora não revelasse detalhes. Ele estava no limite, lembrava o colega. Como se vivesse na expectativa de que algo ia acontecer. Essas conversas depois entraram nos materiais do caso. Os investigadores concluíram: no momento do incidente, a família de fato encontrava-se em isolamento. Nem amigos, nem comunicação, nem apoio. Tudo acontecia a portas fechadas. Em seguida surgiu um episódio sobre o qual nem mesmo os parentes próximos souberam por muito tempo. Foi contado pela vizinha de uma rua adjacente, uma mulher idosa que às vezes passeava com seu cão por perto. Segundo ela, 2 meses atrás, Anna contava que haviam perdido o cachorro. Aquele mesmo que eles haviam dado de presente a Daniil. No início, pensaram que ele simplesmente fugiu. Procuraram pelo bairro,
colaram anúncios, ligaram para abrigos. Daniel disse à vizinha que ele saiu correndo pelo portão e não voltou. Ana, então, parecia arrasada. Mark andou pelos arredores por semanas, mas sem resultado. Quando os investigadores souberam disso, decidiram examinar o terreno atrás da casa mais uma vez, especialmente o quintal dos fundos onde, segundo vizinhos, Daniel frequentemente passava tempo sozinho. A terra lá era irregular. No canto distante, perto da cerca, via-se um lugar onde recentemente cavaram. No início pensaram, composto velho, mas quando removeram a camada superior de terra, não restaram dúvidas. A aproximadamente meio metro de profundidade encontraram restos do cachorro. Segundo a conclusão dos peritos, era aquele mesmo, o Golden Retriever desaparecido 2 meses atrás. Para a investigação, esta descoberta tornou-se um momento decisivo. Ela mostrou que os problemas na família não eram apenas emocionais ou domésticos. Era já outro nível. Segundo a conclusão do criminologista psicólogo, tais ações não acontecem por acaso. No relatório estava dito: casos de maus tratos a animais em menores frequentemente são uma manifestação precoce de comportamento associal. Tais ações demonstram ausência de empatia e controle sobre as consequências, o que os torna indicador de traços de personalidade potencialmente perigosos. Depois disso, a investigação adquiriu um caráter completamente diferente. Os investigadores começaram a estudar não apenas o dia da tragédia, mas tudo o que aconteceu muito antes dele. Cada episódio, cada estranheza, da visita ao psicólogo ao desaparecimento do cachorro, agora eram considerados como elos de uma única corrente. Quando o investigador anunciou os resultados da perícia a Ana, segundo testemunhas, ela ficou muito tempo em silêncio. Depois disse apenas uma coisa: eu sabia que havia algo errado com ele, mas não podia acreditar até que ponto. Assim, o episódio do cachorro desaparecido deixou de ser segredo de família. Tornou-se parte oficial do caso criminal. A primeira prova confirmada indicando que nesta casa aconteciam coisas que iam muito além da educação comum. E a partir deste momento, as suspeitas já não pareciam forçadas. Tudo começava a se formar em um quadro alarmante, assustadoramente lógico. Após a tragédia, Daniel permaneceu sob observação dos órgãos de tutela. Uma assistente social vinha diariamente à casa deles. Uma mulher com grande experiência que havia visto diferentes famílias que sofreram perdas. Mas até ela admitiu depois que nunca se deparou com tal comportamento. No relatório dos primeiros dias após o incidente estava anotado: reação emocional ausente. O menino comporta-se calmamente, demonstra completa indiferença ao ocorrido. Evita conversas sobre o falecido, mas ao mesmo tempo não manifesta sinais de ansiedade ou medo. Quando a trabalhadora tentou falar com ele sobre aquela noite, ele simplesmente se levantou, disse: "Isso não me interessa", e saiu da sala. No dia seguinte ao funeral, ele se aproximou dela com uma pergunta: "Agora que tudo acabou, posso comprar um jogo novo? Aquele que eu queria saiu ontem." Para os que estavam ao redor, isso soou quase como desafio. Não por grosseria, mas como se ele não visse no ocorrido nada que requeresse compaixão ou tristeza. Quando o serviço social transmitiu este episódio ao Departamento de Investigações, o comportamento de Daniel foi oficialmente registrado como anormalmente calmo e desprovido de reação emocional. A investigação decidiu realizar com ele uma conversa adicional, desta vez com participação de um psicólogo criminologista, um especialista experiente, homem de cerca de 50 anos, que anteriormente trabalhou com adolescentes manifestando propensão à manipulação, depois descreveu este encontro como um dos mais estranhos da carreira. Durante a conversa, Daniel quase não respondia diretamente às perguntas. Quando perguntaram se lembrava como o pai parecia naquela noite, ele, em vez de responder, disse: "E vocês têm certeza de que foi um acidente?" A pergunta de por que dizia isso sorriu e acrescentou: "Porque vocês também duvidam." Eu vi como olhavam para a escada. Ele interessou-se pelo procedimento de interrogatório, perguntava quem tinha direito de conduzir interrogatório de menor e se a polícia podia gravar conversas sem presença de advogado. Parecia que havia lido sobre isso com antecedência.
Várias vezes tentou desviar a conversa para temas pessoais do investigador, como se estudasse sua reação. Quando o psicólogo tentou mudar de assunto, Daniil disse: "Vocês apenas querem que eu diga o que precisam, mas eu não fiz nada." No relatório do criminologista apareceu uma anotação. O sujeito manifesta alta inteligência, pensamento analítico, distanciamento emocional, capaz de controlar comportamento e estratégias manipulatórias. Em outras palavras, ele não se comportava como interrogado, mas como observador. Não como testemunha, mas como participante que compreende como funciona a investigação e usa isso. Mas não acabou aí. Alguns dias depois, chegou ao departamento de tutela uma queixa oficial. Autor: o próprio Daniil. Mais precisamente, o documento foi elaborado através de assistente social em seu nome. No texto dizia-se que funcionários da polícia exercem pressão, tentam acusar criança de acidente e violam seus direitos. A queixa foi redigida competentemente, sem erros, com formulações precisas tiradas de artigos jurídicos. A verificação mostrou que no dia da redação do texto ele usou o computador doméstico e no histórico do navegador permaneceram consultas de busca. Como apresentar queixa contra investigador, regras de interrogatório de menor e responsabilidade por difamação contra a criança. Este documento chegou ao Departamento de Proteção Social e juridicamente bloqueou quaisquer novos interrogatórios sem autorização oficial. Em essência, Daniil ele mesmo usou o sistema para erguer um obstáculo entre si e a investigação. Para os investigadores, isso foi um banho de água fria. Diante deles estava uma pessoa que agia conscientemente, calculava passos e usava as mesmas leis que deveriam protegê-lo. Formalmente, ele permanecia sob tutela, mas, de fato, controlava a situação. Esses eventos mudaram definitivamente a atitude em relação a ele. O Departamento de Psicologia Criminal incluiu oficialmente Daniil na lista de pessoas que requerem observação. Seu comportamento não era mais considerado reação ao estresse. Agora fazia parte da versão segundo a qual o ocorrido não podia ser acaso. A investigação pela primeira vez deparou-se com o fato de que seu principal suspeito não apenas não temia a investigação, ele a estudava, passo a passo, como um jogo alheio onde conhece todas as regras e pontos fracos. Quando os investigadores compreenderam que Daniil manipulava conscientemente o sistema, foi tomada a decisão de realizar verificação completa de seus pertences pessoais. A casa já havia sido examinada várias vezes, mas agora os peritos decidiram estudar tudo, de cadernos de notas à eletrônica. De seu quarto foram retirados o conjunto padrão, cadernos escolares, livros, algumas histórias em quadrinhos, conjunto de construção, jogo de tabuleiro. Tudo parecia comum. Nenhuma anotação, nenhum rastro de agressividade ou interesses estranhos. Ordem habitual, coisas cuidadosamente arrumadas, como se tudo estivesse especialmente preparado para a verificação. À primeira vista, nada que pudesse indicar preparação para qualquer coisa. Mas quando chegaram aos aparelhos eletrônicos, a situação mudou. Ele tinha 2 dispositivos, um tablet e um velho computador de mesa, ambos protegidos por senhas. Tentativas de introduzir combinações padrão não levaram a nada. Até a mãe admitiu que não sabia a senha, porque Daniil insistia que precisava de espaço pessoal. Então os aparelhos foram enviados ao Laboratório de Investigação de Crimes Cibernéticos. Os peritos quebraram a senha apenas 2 dias depois. E já após a primeira análise ficou claro: tudo que podia ser deletado foi deletado. Histórico do navegador apagado, arquivos temporários zerados, lixeira esvaziada. Para um menino de sua idade, isso parecia consciente demais. Mas os rastros digitais não desaparecem completamente. Nos logs do sistema permaneceram os metadados dos arquivos deletados. E foi precisamente lá que os especialistas encontraram o que se tornou o momento decisivo de todo o caso. Entre os fragmentos de consultas recuperadas foram descobertas dezenas de frases feitas em buscadores nas últimas 3 semanas. Algumas eram inofensivas. Como é construída uma escada em casa? Por que as pessoas caem? O que acontecerá se empurrar forte alguém? Mas em seguida, outra coisa.
Os peritos encontraram consultas que já não podiam ser explicadas por simples curiosidade. Entre elas, como tornar uma queda de escada mortal, venenos domésticos sem gosto e odor, punição para menores na Rússia e um menino de 10 anos pode ir para a prisão. A análise das marcas temporais mostrou que estas consultas foram feitas durante 2 semanas antes da tragédia. Algumas, tarde da noite, quando os pais já dormiam. O computador ligava por alguns minutos e imediatamente depois disso a conexão se interrompia. Ele agia cautelosamente, como uma pessoa que compreendia o que fazia. Os peritos também recuperaram um rascunho de arquivo de texto com o nome Plano. Ele foi deletado, mas fragmentos permaneceram. Nele havia frases curtas, como anotações. Esperar quando estiver sozinho. Tudo deve parecer uma queda. Não deixar nada nos degraus com antecedência. O arquivo estava datado de 8 dias antes do incidente. Esses dados tornaram-se prova direta de que o ocorrido não foi acaso. A investigação não podia mais considerar a versão do drama doméstico. Tudo indicava que o menino havia planejado com antecedência as ações, calculava detalhes e buscava maneiras de evitar responsabilidade. Quando os materiais da perícia caíram sobre a mesa do investigador, foi tomada a decisão de requalificar o caso. A formulação mudou. Em vez de morte em circunstâncias não esclarecidas, ações deliberadas que levaram à morte de pessoa, cometidas por indivíduo que não atingiu idade de responsabilidade penal. Juridicamente, isso permanecia uma zona complexa. Não era possível abrir processo criminal contra menor desta idade. Mas para essa investigação, isso já não importava. Apareceu o que antes era considerado impossível: prova digital de premeditação. A partir deste momento, a investigação deixou de ser um caso sobre tragédia. Transformou-se em estudo de um fenômeno. Os investigadores não tentavam mais entender como exatamente tudo aconteceu. Agora interessava-lhes. Por quê? Depois que os dados da perícia cibernética foram tornados públicos, a investigação viu-se diante da necessidade de dar o próximo passo. Formalmente, o caso ainda não podia ser transmitido ao tribunal até que ficasse claro em que estado Daniil estava no momento do incidente. Por isso foi tomada a decisão processual: designar perícia psiquiátrica judicial completa. Por determinação do tribunal, ele foi encaminhado a estabelecimento fechado especializado sob observação de comissão. A tarefa dos peritos era extremamente concreta: determinar se ele era capaz de tomar consciência de suas ações, compreender as consequências e controlá-las. Em outras palavras, onde passa a fronteira entre intenção e transtorno, entre cálculo frio e patologia. A observação durou 30 dias. Durante este tempo, era diariamente interrogado, testado, realizavam experimentos comportamentais, observavam reação às emoções de outras pessoas. Os médicos esperavam ver sinais típicos de transtornos graves: delírio, alucinações, impulsividade, mas nada parecido se manifestou. No relatório oficial dos peritos estava escrito preto no branco: não foram detectados sinais de esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos. Desenvolvimento intelectual ultrapassa a norma etária. Comportamento organizado, fala lógica, memória preservada. Em outras palavras, ele tinha plena consciência de seus atos. Mas em seguida, no documento seguiam frases que deixaram os investigadores arrepiados. Reações emocionais superficiais e têm caráter imitativo. Sinais de empatia ausentes. Nível de ressonância emocional extremamente baixo. Sujeito está consciente de categorias morais, mas não lhes atribui significado pessoal. Os psicólogos davam exemplos. Quando lhe mostravam fotografias de pessoas em estado de medo ou tristeza, ele nomeava corretamente as emoções, mas não manifestava o menor sinal de resposta. À pergunta do que sentia a pessoa na foto, respondia calmamente: ele tem medo, mas provavelmente mereceu. Outra vez, durante teste onde era preciso associar atos à sua avaliação moral, disse: se uma pessoa atrapalha, pode-se removê-la. Não é nem mal nem bem. Apenas uma decisão. Um dos peritos depois admitiu: com ele tinha-se a sensação de que conversava não com criança, mas com predador que finge ser humano.
Não era crueldade insana. Era racionalidade desprovida de sentimentos. O diagnóstico final da comissão soou como sentença. Transtornos emocionais e volitivos da personalidade atingindo grau de psicopatia. No momento de cometer as ações, o sujeito estava consciente do caráter de seus atos, podia controlá-los e previa as consequências. Juridicamente, isso significava uma coisa: ele era são, não no sentido de que pudesse ser responsabilizado. A idade ainda não permitia. Mas do ponto de vista da psiquiatria, seu ato foi resultado de escolha consciente. Não de afeto, não de colapso, não de doença. Quando a conclusão chegou ao comitê de investigação, no caso finalmente formou-se um triângulo completo: motivo, mecanismo e premeditação. Estava claro como exatamente tudo aconteceu. As bolinhas de vidro encontradas na escada não podiam ter chegado lá por acaso. Estava claro quando começou a se preparar, 2 semanas antes da tragédia, pelos rastros digitais. E agora ficou claro que tudo isso foi feito por pessoa plenamente consciente de suas ações. Esta conclusão tornou-se decisiva para todo o caso. Os investigadores, pela primeira vez, depararam-se com situação onde impunidade jurídica encontrava consciência psicológica. Não podiam prendê-lo, mas também não podiam reconhecê-lo inocente. A partir deste momento, a história deixou de ser simplesmente investigação de morte em família. Transformou-se em questão. O que fazer com aquele que comete ato compreendendo-o até o fim, mas não tendo idade para responder pela lei? Quando a investigação recebeu a conclusão dos peritos, parecia que o ponto estava quase posto. Mas os juristas insistiram numa última verificação, formal, mas necessária. Era preciso ter certeza de que tudo o que acontecia não se explicava pelo que chamam sombra biológica, ou seja, hereditariedade. Até este momento, o processo pessoal de Daniil permanecia fechado. Segredo de adoção, lei, proteção de dados pessoais, ninguém tinha direito de olhar lá. Mas agora, por decisão do tribunal, foi enviado pedido oficial sobre revelação dessas informações. Na determinação constava, em conexão com gravidade das circunstâncias e necessidade de estabelecer fatores psicogenéticos, solicitar informações sobre pais biológicos. 1 semana depois chegou a resposta. Pasta de arquivo com classificação confidencial caiu sobre a mesa do investigador. Papéis amarelados, com carimbos de 15 anos atrás. Na coluna mãe, sobrenome há muito mudado, endereço ausente. Dos documentos seguia: a mãe biológica abandonou a criança na maternidade sem indicar razões. Apenas breve anotação do médico. Mentalmente saudável, não estava em acompanhamento. Mas em seguida, outro sobrenome: pai biológico. Condenação por causar lesões corporais graves. 2 penas. 1, por briga com uso de arma. Na característica da colônia estava escrito: impulsivo, não controla a agressividade, propenso a manipulações, emocionalmente frio. Foi libertado 2 anos antes do nascimento de Daniil. Depois disso, os rastros se perdem. Quando os investigadores receberam esses dados, no caso, apareceu nova versão. Talvez o que acontecia com o menino não fosse resultado do ambiente, mas continuação de uma corrente. Predisposição genética, frieza hereditária, certo defeito interno que se transmite como vírus. Essa hipótese tornou-se explicação temporária. A alguns parecia que nela havia salvação. Se tudo estava predeterminado, então não era ele o culpado, mas o sangue de onde veio. Na imprensa aparecerá depois a frase: filho de criminoso repetiu o destino do pai. Mas para a investigação, essas palavras eram apenas mitologia. Provocaram perícia adicional. A comissão de psiquiatras devia avaliar. A hereditariedade podia explicar seus atos. Os peritos abordaram isso friamente. Na conclusão escreveram: hereditariedade pode aumentar o risco de certas formas de desvios de comportamento, mas não determina o caráter do ato. A agressividade impulsiva própria ao pai e calculismo manifestado pelo sujeito têm natureza diferente. O primeiro
explosão. O segundo, controle. Em outra seção do relatório continha-se frase importante. Na base do comportamento de Daniil está a escolha consciente do modelo de interação com o mundo, e não defeito biológico. Suas ações são sistêmicas, racionais e não têm sinais de colapso patológico. Em outras palavras, a genética não salvava. A versão de que tudo se explicava pela herança desmoronou. Diante da investigação permaneceu novamente a única realidade, uma pessoa que agia conscientemente, sem coerção, sem doença, sem pressão externa. Este momento tornou-se decisivo não para o caso, mas para a percepção de toda a história. Os investigadores que ainda esperavam que uma justificativa se encontrasse compreenderam. Diante deles não estava um produto do ambiente, não um erro do sistema e não o destino trágico de alguém. Diante deles, uma personalidade que escolheu um caminho. Após a revelação dessas informações, o caso passou do plano jurídico para outro, psicológico. Restava à investigação apenas tentar compreender não como aconteceu, mas por quê. Após o fracasso da versão da hereditariedade, a investigação decidiu ir em outra direção, para o passado. Não genético, mas biográfico. O que forma o caráter deixa marcas. E se já não era a natureza, então talvez a infância. Oficialmente, no caso de Daniil, não havia nenhum episódio alarmante antes da adoção. Nas caracterizações do orfanato número 4 constava: obediente, educado, não conflituoso, gosta de jogos de tabuleiro, cuidadoso. No coletivo mantém-se separado, mas não causa preocupação. E tudo teria permanecido assim se um dos investigadores não decidisse verificar não apenas o processo pessoal, mas também os documentos internos da instituição. Assim chegou ao Ministério Público um pedido: fornecer registros de incidentes e registros médicos de todos os anos em que Daniil esteve no internato. Formalmente, isso era violação da rotina burocrática. Ninguém geralmente revira velhos registros com capas empoeiradas. Mas foi precisamente lá, em um dos volumes sob número envelhecido, que encontraram a anotação feita com caligrafia negligente. Incidente no playground. Aluno V, 7 anos. Caiu da barra. Fratura do antebraço. Testemunha. Vetrov D, 7 anos. Versão: queda acidental. No início, ninguém deu importância a isso. Quantos caem em playgrounds infantis? Mas a observação no pé da página fez deter o olhar. Criança recusava-se a dar depoimento na presença da educadora. Pediu para falar sozinho com a diretora. Após conversa, declarou que ninguém é culpado. Os investigadores encontraram a diretora já aposentada. Ela admitiu que lembrava vagamente daquele caso, mas lembrava do rosto de Daniil. Calmo, quase indiferente. Disse que ficou impressionada então com o fato de ele não ter manifestado nem susto nem arrependimento, apenas esclareceu: ele não vai mais pegar meus brinquedos? Depois disso, o assunto foi encerrado. A investigação decidiu descobrir se estava vivo aquele mesmo menino ferido no playground. Encontraram-no. Ele havia crescido, vivia em outra família adotiva, do passado quase não se lembrava. Mas, quando lhe contaram, na presença de psicólogo, por que vieram e mostraram foto de Vetrov, ele ficou muito tempo em silêncio. Depois disse baixinho: ele me empurrou. Brigamos por causa de um carrinho. Ele disse que era dele. Não devolvi. Então, ele me simplesmente empurrou. E depois disse que, se contasse, faria pior. Os psicólogos registravam sua reação. As mãos tremiam, mas as palavras eram coerentes. Não havia dúvidas. A memória preservou não um acaso, mas um medo. Este episódio tornou-se para a investigação a primeira confirmação de que o comportamento de Daniil não era espontaneidade nem resultado de trauma na família Vetrov. Era um padrão estável e repetitivo. Após este caso, os investigadores revisaram todos os relatórios do internato. Descobriu-se que Daniil várias vezes caiu em situações estranhas. Seus companheiros de quarto mudavam constantemente, supostamente por causa de incompatibilidade de caráter.
Um dos educadores mencionava que o menino gostava de observar longamente os outros, mas ele mesmo quase não brincava. Outro dizia que ele frequentemente fazia perguntas de adulto sobre punições, sobre por que as pessoas são demitidas do trabalho e como fazer para que alguém desaparecesse, mas não morresse. Naquela época, ninguém dava importância a isso. Parecia que a criança era simplesmente muito culta. Agora, sobre o fundo do ocorrido, tudo se formava em outro quadro. O incidente com a barra, as perguntas frias, o distanciamento, não eram estranhezas separadas, mas os primeiros sinais de comportamento que depois se manifestaria plenamente. Os investigadores incluíram o episódio nos materiais do caso como evento anteriormente não examinado, indicando modo similar de ação. No sentido jurídico, isso não tinha peso, mas no psicológico, tornou-se chave. Agora compreendiam que tudo começou muito antes da adoção. Quando esses materiais caíram na pasta, o caso deixou de ser simplesmente a tragédia da família Vetrov. Tornou-se a história de uma pessoa que se formava no silêncio, imperceptivelmente, num canto do quarto de dormir do orfanato. História onde o mal não nasce subitamente, mas amadurece pacientemente, observando, ouvindo, aprendendo. A próxima etapa da investigação devia responder ao que permanecia incompreensível até para os peritos. Por quê? O encontro final acontecia em sala fechada, sem câmeras, sem microfones, apenas estenógrafo e 2 especialistas, psiquiatra judicial e investigador. A atmosfera era tensa, quase laboratorial. O objetivo do encontro não consistia em arrancar confissão. A partir deste momento, a investigação já não precisava provar nada. Todas as provas e conclusões estavam reunidas. Era preciso apenas ver como ele reagiria quando compreendesse que o engano não funcionava mais. O psiquiatra começou calmamente, com entonação habitual, sem deixar sentir que já não era conversa, mas ato final. Ele lia os materiais, um após outro, com voz regular, como pessoa lendo instrução. Enumerou tudo. Consultas de busca recuperadas, depoimentos de vizinhos, relatório do psicólogo, descoberta no quintal. Daniel não piscou. Sentava-se ereto, sem baixar o olhar. Neste momento criava-se impressão de que não era ele que estava sob observação, mas todos os outros. Quando soaram as palavras sobre o incidente no orfanato onde outro menino se feriu, em seu rosto algo mudou imperceptivelmente. Movimento quase imperceptível dos lábios, inspiração curta, como irritação, mal contida, e apenas depois que o psiquiatra acrescentou: "Agora sabemos que então você mentiu." Daniel baixou os olhos e disse baixinho, quase sem emoções: "Ele afinal contou." Esta frase não soou como confissão, mas como constatação de fato. Sem surpresa, sem sentimento de culpa. Apenas irritação, como se alguém tivesse violado regra tácita, perturbado o jogo. O psicólogo registrou isso instantaneamente. O tom era seco, sem sombra de emoção. No protocolo depois aparecerá a formulação. Manifestou aborrecimento pela revelação do engano. Reação emocional ao fato do prejuízo causado não se seguiu. Em seguida, a conversa começou a lembrar não interrogatório, mas partida de xadrez. O psiquiatra fazia perguntas sem esperar respostas, simplesmente observando a reação. Ele falava sobre os Vetrov, sobre o desejo deles de ajudar, sobre confiança, sobre o fato de que acreditavam nele. Nenhuma palavra provocou movimento em retorno. Apenas quando o investigador pronunciou: "Você compreende que Mark está morto?" O silêncio na sala como que se adensou. Daniel levantou a cabeça, olhou diretamente nos olhos de quem falava e respondeu calmamente. Ele comandava demais. A frase soou sem sombra de raiva, sem emoção, simplesmente como explicação. No tom não havia desafio, mas também não havia arrependimento. Antes, constatação, como se falasse não de pessoa, mas de problema incômodo que eliminou. Depois disso, ele novamente se calou, cruzou as mãos sobre os joelhos e não pronunciou mais palavra. O psiquiatra tentou continuar a conversa, mas já estava claro. A sessão terminou. Tudo o que era preciso, ele disse, e com isso mostrou mais do que se tivesse confessado.
Esta curta frase entrou na história do caso como chave. Ela não tinha peso jurídico, não havia confissão de culpa, mas psicologicamente fechava tudo. Nela refletia-se o que a investigação tentava compreender ao longo de meses. Diante deles estava uma pessoa que age conscientemente, mas é desprovida de ligação interna com as consequências de seus atos. Mais tarde, no relatório do psiquiatra aparecerá a formulação seca, mas precisa. Em resposta à apresentação do conjunto de provas, o sujeito demonstra racionalidade fria, ausência de ressonância emocional, plena consciência dos fatos e indiferença a eles. O comportamento testemunha traços estáveis de personalidade antissocial. Após este encontro, o caso formalmente terminou. Os peritos assinaram a conclusão. A investigação transmitiu os materiais ao tribunal, mas para aqueles que estiveram presentes naquela última conversa, a investigação não terminou. Porque após aquele silêncio, após seu olhar indiferente e uma frase, na sala permaneceu por muito tempo suspensa uma pergunta. Não jurídica, mas humana. O que acontece em uma pessoa quando o sentimento perde significado e a compreensão permanece fria como vidro? E é precisamente a partir deste momento que a história dos Vetrov deixou de ser simplesmente caso sobre assassinato. Tornou-se história sobre como por trás da calma exterior pode se esconder vazio absoluto. Após a última conversa com o psiquiatra, o caso Vetrov passou para sua fase final. O comitê de investigação reuniu tudo o que podia ser reunido. Cada detalhe, cada palavra, cada rastro digital formava-se em um todo. Formalmente, tudo parecia seco. Foi elaborado o ato de acusação, assinado pelo investigador-chefe de casos especialmente importantes. Mas para todos que trabalharam neste caso, não era apenas documento. Era a tentativa de explicar algo que saía dos limites das categorias habituais. Juridicamente, tudo estava impecavelmente formalizado. Nos materiais indicava-se: Daniel V., figurante em caso de causar morte à pessoa em circunstâncias que testemunham intenção previamente concebida. Em tradução para a linguagem humana, isso significava: ele não apenas fez, planejou. Quando os materiais eram transmitidos ao tribunal, no corredor reinava silêncio como só há após longa tempestade. Os investigadores compreendiam que adiante este caso deixava de ser simplesmente preocupação deles. Agora seu destino seria decidido pelo tribunal, mas o peso moral permaneceria sobre aqueles que viram tudo por dentro. A acusação construía-se sobre 5 blocos-chave de provas. O primeiro, presença de intenção. Eram precisamente aquelas consultas de busca recuperadas pelos peritos. Como tornar queda de escada mortal, venenos domésticos sem gosto e odor. Um menino de 10 anos pode ir para a prisão. Estas linhas encontradas no histórico deletado do navegador eram como janelas para pensamento alheio, frio e coerente. O segundo ponto, presença de mecanismo. As bolinhas de vidro encontradas no patamar da escada correspondiam perfeitamente por composição àquelas que estavam em seu quarto. A análise mostrou. Não era descoberta casual, não brinquedo, mas meio pensado, escolhido com o objetivo de criar a aparência de acidente. O terceiro ponto, presença de comportamento estável. O incidente com o cachorro que ele enganou e trancou no porão, e a história do orfanato onde outro menino foi ferido após queda. Estes 2 episódios mostravam que suas ações não foram único surto, mas tinham um esquema repetitivo: conflito, punição, ocultação de rastros. O quarto, conclusão psiquiátrica. Os peritos confirmavam. No momento do ato, ele estava plenamente consciente do que fazia, podia controlar seus atos e compreendia as consequências. Não havia nem colapso, nem estado de afeto. Tudo acontecia sob controle, passo a passo. E, finalmente, o quinto ponto, confirmação indireta do motivo. A frase que ele pronunciou durante o último encontro com o psiquiatra. Ele comandava demais. Ela não tinha força de confissão, mas no contexto do caso soava como explicação fria do que aconteceu. Em seu conjunto, estas provas formaram corrente da qual era impossível arrancar nenhum elo. Nenhuma delas era decisiva por si só, mas todas juntas criavam um quadro completo, fechado.
A investigação considerou a versão do acidente definitivamente refutada. Agora tudo indicava que foi ato consciente, cuidadosamente pensado, cometido sem pressão externa. Contudo, foi precisamente aqui que surgiu novo problema, já não de investigação, mas jurídico. Diante do tribunal, colocou-se questão a qual o direito russo praticamente não está preparado. O acusado, segundo o passaporte, era a pessoa que formalmente não estava sujeita à responsabilidade penal. Não atingiu idade a partir da qual a lei permite julgar, mas em essência, pela lógica, por todos os sinais de comportamento consciente, ele agia como adulto. Este caso tornou-se precedente. Nele cruzaram-se duas realidades incompatíveis: a letra da lei e o sentimento humano de justiça. Os investigadores compreendiam que o tribunal teria que resolver não simplesmente a questão da culpa, mas a questão dos limites do próprio sistema. Como a lei deve reagir à pessoa que permanece menor segundo documentos, mas adulto pela consciência. E foi precisamente neste momento que a história de Daniyil Vetrov transformou-se de caso penal comum em dilema moral, onde a justiça devia determinar o que fazer quando o mal não viola a lei, mas simplesmente não teve tempo de crescer. Quando o caso chegou ao tribunal, todos que estavam ligados à investigação compreendiam. A cena principal estava à frente. Já não era exame de fatos. Agora tratava-se do sentido. A sessão foi convocada Anna Vetrova, aquela por quem a história começou, quem uma vez o chamou de filho. Seu depoimento tornou-se não o centro jurídico, mas o centro humano de todo o processo. Ela entrou na sala lentamente, como se cada passo lhe custasse esforço. Nas mãos, papéis cuidadosamente dobrados, mas começou a falar sem eles. Primeiro calmamente, quase distante. Contava como viu Daniyil pela primeira vez. Calmo, atento, um pouco cauteloso. Parecia adulto para sua idade. Falava educadamente, escolhia palavras. Naquela época, pareceu-lhe que nisso havia maturidade especial. Mais tarde, compreendeu. Não era maturidade, mas vazio, mascarado sob educação. Ela descrevia a vida em sua casa, como tudo começou com alegria e esperança, como gradualmente apareceu nele algo imperceptivelmente alheio, como uma vez ela acordou no meio da noite porque alguém simplesmente estava perto de sua cama, silencioso, sem movimento. Naquele momento, ela sentiu pela primeira vez medo, mas não se permitiu acreditar que temia do próprio filho adotivo. As palavras vinham-lhe dificilmente, a voz quebrava, mas ela se mantinha. O juiz não interrompia. O investigador não fazia perguntas. Todos compreendiam. Aqui não era interrogatório, era confissão. E em algum momento, Anna disse o que depois foi citado por todas as publicações que escreveram sobre este caso. Eu olhava para ele e não via criança. Eu via vazio. Esta frase soou como sentença, embora ainda não houvesse sentença. Na sala reinava silêncio no qual ouvia-se apenas alguém amassando baixinho papéis. O psiquiatra judicial anotava cada palavra, mas até ele depois admitiu que sentiu frio de seu relato. E o próprio Daniyil sentava-se a alguns metros dela, atrás de longa mesa. No protocolo da sessão estava registrado. Durante o depoimento da vítima, o acusado não manifestou reação emocional, não olhava na direção de quem falava, estava ocupado desenhando em caderno. Na folha de papel, figuras geométricas repetitivas. Ele não reagia nem às palavras, nem ao silêncio, nem aos olhares. Parecia que o que acontecia não o concernia. Às vezes girava o lápis como verificando se estava bem apontado. Tudo acontecia ao redor dele, mas não com ele. Este momento tornou-se confirmação viva de todas as conclusões dos peritos. Distanciamento emocional, ausência total de empatia, incapacidade de compadecer. Quando o juiz pediu a Anna para esclarecer se desejava apresentar ação civil, ela acenou com a cabeça e disse baixinho, mas claramente: sim, sobre cancelamento da adoção. Os juristas explicavam que tais decisões eram raras, mas a lei permitia. O procedimento transcorreu paralelamente ao caso principal. O tribunal satisfez a ação.
E no momento em que o juiz leu, decisão de cancelar a adoção, todos os direitos e obrigações jurídicas entre as partes cessam. Terminou não apenas a história jurídica, mas também a história humana desta família. Ana saiu da sala sem olhar para trás, e Daniil permaneceu sentado, tão calmamente, como se ouvisse algo alheio. Em seu rosto, nenhum músculo estremeceu. Este momento nos materiais do caso foi depois chamado revelação jurídica, porque foi precisamente então que tudo que se construía sobre amor, confiança e fé, definitivamente desmoronou. O sonho familiar com que tudo começou transformou-se em forma vazia, documento riscado por decisão do tribunal, mas para a investigação, a história não terminou aí. À frente permanecia a última questão. O que fazer com aquele que a lei não pode julgar, mas a consciência não permite soltar? A investigação chegou à parte mais difícil. Reconstituição dos eventos da noite de 5 de novembro, aquele mesmo dia em que tudo se quebrou. Segundo Anna Vetrova, a manhã começou calma, mas ao meio-dia surgiu tensão na casa. Mark fez observação a Daniil por causa da desordem em seu quarto. À primeira vista, cena familiar comum, como milhares. Mas foi precisamente neste dia que os investigadores viram o ponto onde detalhe doméstico transformou-se em catalisador. No diário de Ana estava anotado. Ele se ofendeu, fechou-se no quarto, e o dia inteiro não falou comigo. Mais tarde ficou conhecido que a razão do conflito não foi apenas o espaço não arrumado. Mark confiscou dele o tablet, prometendo devolver em uma semana. Para Daniil, isso não foi simplesmente punição, mas, como depois dirá, demonstração de poder. A partir deste momento, ele parou de responder às palavras dos pais e parecia exteriormente calmo. Mas, segundo psicólogos, era precisamente esta calma que foi o início de sua decisão interna. Segundo dados da investigação, após o jantar, ele foi para seu quarto. Ana foi para a cozinha, preparar chá. Mark subiu ao escritório para terminar trabalho. Entre estes eventos passaram menos de 20 minutos. Neste intervalo, Daniil tirou do armário pequena caixa com bolinhas de vidro transparentes, aquela mesma onde estavam guardados restos de antigo jogo de tabuleiro. Os investigadores depois determinarão que foram precisamente seus rastros que encontraram na escada. Ele saiu para o corredor agindo aparentemente muito silenciosamente. Espalhou as bolinhas no degrau superior da escada, na zona onde caía a suave luz da noite e onde eram impossíveis de notar se olhasse de baixo. Todas as ações, como mostrou a reconstituição subsequente, levaram menos de 1 minuto. Nenhum único som supérfluo, nenhum rastro de pressa. Depois disso, voltou ao quarto e ligou música nos fones de ouvido. Os fones tornaram-se seu escudo. Mais tarde, os peritos notarão. Escolha de música alta não é casual. Assim forma-se álibi por som. A pessoa demonstra que nada ouviu. Quando tudo estava pronto, ele chamou Mark do escritório. Sua voz, como contava Ana, soava calmamente, sem ansiedade. Ele pediu: "Pai, pode me ajudar a pegar livro da prateleira de cima?" Era frase banal, na qual não havia nem pedido, nem medo. Apenas apelo cotidiano por trás do qual escondia-se cálculo preciso. Mark saiu do escritório, desceu e começou a subir a escada. Os segundos seguintes são conhecidos apenas pelos depoimentos de Ana. Ela ouviu pancada forte, som de queda, depois silêncio. Tudo aconteceu instantaneamente. Daniil, neste momento, permanecia em seu quarto. Não saiu correndo, não chamou por ajuda. Apenas alguns minutos depois, quando Ana gritou, ele saiu e ficou em cima, observando. No rosto, nem medo, nem confusão. Apenas atenção fria. Mais tarde, no experimento de investigação, a reconstituição dos eventos confirmou. Tudo coincide. Posição das bolinhas, ângulo de iluminação, lugar onde ocorreu o escorregão, até o fato de que ele abriu com antecedência a janela em seu quarto, para que se ouvisse ruído da rua e pudesse dizer que a música abafou todo o resto. Os investigadores concluíram. Sequência de ações exclui impulsividade. Tudo foi planejado. Cálculo de tempo, preparação do lugar, criação de álibi. Tudo,
como em adulto agindo com plena compreensão das consequências. Esta reconstituição tornou-se último elo da corrente. Ela não acrescentou novas provas, mas tornou o quadro completo. A noite de 5 de novembro não era mais enigma. Tornou-se prova de que por trás da calma infantil exterior escondia-se mente fria, metódica, capaz do que até adultos nem sempre podem perceber. A partir deste momento, a investigação deixou de ser busca da causa. Tornou-se tentativa de compreender o que fazer adiante com aquele que é capaz disso, mas não cai sob a ação da lei. A sessão judicial, no caso Vetrov, durou apenas 2 dias. Considerando que a investigação durou mais de 6 meses, o próprio processo mostrou-se curto, quase formal. Mas era nisso que consistia sua essência terrível. Tudo já estava provado, não havia nada a contestar, e tudo que restava ao tribunal, registrar o evidente. No dia do anúncio da decisão, a sala estava quase vazia, apenas o juiz, o promotor, o advogado nomeado e o representante da Comissão de Assuntos de Menores. Anna Vetrova recusou-se a estar presente. Ela enviou declaração escrita na qual pedia para não convocá-la à sala e não divulgar detalhes em sua presença. O secretário lia conclusões, certificados, caracterizações. A voz soava monotonamente, mas disso cada palavra apenas mais fortemente se imprimia no silêncio. O veredito foi formulado juridicamente impecavelmente e, ao mesmo tempo, absolutamente paradoxalmente. O tribunal reconheceu estabelecido o fato. Ato socialmente perigoso contendo sinais de crime previsto pelo artigo 105 do Código Penal foi realmente cometido por Daniil Vetrov. Suas ações foram qualificadas como premeditadas, pensadas, com plena consciência das consequências. Mas, em seguida, o juiz pronunciou frase-chave que permanecerá para sempre neste caso. Em conexão com não ter atingido idade de responsabilidade penal, o acusado não pode ser reconhecido culpado. Juridicamente, isso significava uma coisa: há crime, mas não há criminoso. Tudo que os órgãos de justiça podiam fazer, aplicar-lhe medidas de caráter educativo. E esta decisão, do ponto de vista da lei, era a máxima possível. O tribunal determinou encaminhá-lo a estabelecimento educativo especializado de tipo fechado, destinado a menores manifestando comportamento associal estável. Na decisão indicava-se: medida designada com o objetivo de correção de transtornos emocionais e volitivos, formação de modelos de comportamento socialmente aceitáveis e prevenção de reincidência. Na prática, isso significava colocação em internato fechado com vigilância 24 horas, onde educação há muito foi substituída por controle, prazo, máximo previsto pela lei, até atingir maioridade. Em tradução para a linguagem simples, 8 anos. 8 anos entre paredes onde portas fecham por fora e janelas abrem apenas pela metade. Desde o pronunciamento da decisão, passaram alguns minutos de silêncio. O juiz fechou o caso, o promotor recolheu papéis. Apenas no protocolo permaneceu último registro. Decisão entra em vigor imediatamente. Daniil foi retirado da sala sem algemas, sem escolta. Formalmente não era prisioneiro. Ele simplesmente estava sendo encaminhado a estabelecimento de tipo especial. Mas é precisamente aqui que surge o que causa inquietação até em pessoas habituadas às histórias mais sombrias. A lei considera que 8 anos são suficientes para reeducar. Mas os peritos que trabalharam no caso, em conversas privadas, admitiam: não é caso onde tempo cura. Não é aquele que pode aprender compaixão ou pena. E por isso o resultado soa especialmente sinistro. Quando fizer 18 anos, sairá em liberdade como cidadão juridicamente sem condenação, sem antecedentes criminais, sem status de criminoso, sem restrições. Limpo perante a lei, mas não perante a história. Não perante aqueles que viram seus olhos quando pronunciava suas últimas palavras no interrogatório, porque para eles esta sentença tornou-se não fim, mas contagem regressiva até o dia em que ele novamente estará do outro lado das paredes. Após o tribunal, Anna Vetrova desapareceu do campo de visão dos jornalistas. Não a filmavam mais, não a citavam, não a procuravam para entrevistas. Tudo o que se sabe com certeza
Ela vendeu a casa naquele mesmo bairro onde aconteceu tudo que destruiu sua vida. A casa sobre a qual uma vez falava com tanto calor agora lhe parecia alheia, impregnada de passado que era impossível limpar. Demitiu-se da escola onde trabalhou mais de 10 anos e quase imediatamente depois disso, mudou de sobrenome. No novo lugar, ninguém a conhecia e era precisamente disso que precisava. Ela simplesmente começou a viver sob outro nome, sem lembranças, sem sobrenome do qual pendia rastro de manchetes de jornais. Aqueles que conheciam Ana antes lembram que, após o tribunal, ela como que deixou de ser a mesma. Antes, enérgica, com olhos vivos, com discreto senso de humor. Depois, calma, educada, mas como ausente. Ela não manteve contato com parentes de Mark, não voltou à cidade natal, não deu nenhum comentário. E apenas uma vez, 2 anos depois, seu nome surgiu brevemente em relatório de caridade. Transferência de fundos para fundo de ajuda a famílias criando crianças adotivas. Sob sobrenome alheio, mas com endereço postal que coincidia com a cidade para onde se mudou. Foi sua maneira de colocar ponto, não através de palavras, mas através de ato. Em fontes oficiais não há mais nenhuma menção sobre ela, e talvez nisso esteja sua única chance de paz. Mas o caso em si não encontrou paz. A história dos Vetrov tornou-se uma das mais discutidas na comunidade jurídica e psicológica. Publicações saíam por meses. Juristas debatiam se era possível revisar a idade de responsabilidade penal. Psicólogos falavam sobre fracasso do sistema de tutela. Pedagogos, sobre o fato de que nenhum questionário é capaz de reconhecer frieza por trás de educação. A sociedade, pela primeira vez, deparou-se com situação na qual categorias habituais, vítima, culpado, criança, monstro, deixaram de funcionar. Após este caso, começaram verificações em orfanatos, antes de tudo naqueles onde pupilos são transmitidos sob tutela. Os resultados mostraram-se alarmantes. Em muitos estabelecimentos, testes psicológicos eram realizados formalmente, relatórios ajustados, segundo modelos convenientes. Vários funcionários do orfanato número 4, aquele mesmo onde Daniil foi criado, foram demitidos. Nos documentos escreveram secamente, por negligência e abordagem formal, a avaliação dos pupilos. Mas todos compreendiam. Era a tentativa de colocar remendo no que há muito rachava. Contudo, a consequência mais forte do caso não foi a demissão, nem os projetos de lei. O mais terrível foi a consciência de que o sistema não sabe trabalhar com este tipo de pessoas. Ela pode punir, isolar, reeducar, mas não sabe o que fazer com aquele que inicialmente é desprovido do mecanismo de compaixão. A lei, afinal, foi criada para aqueles capazes de compreender dor de outros. E se não é sobre ele, então como julgar? E principalmente por quê? Agora Daniil encontra-se em estabelecimento fechado sob vigilância. Seu dossiê é classificado e relatórios sobre comportamento não são publicados. Sabe-se apenas que com ele trabalham psicólogos, professores, especialistas em adaptação social. Nos relatórios oficiais, a formulação é sempre a mesma: dinâmica de comportamento estável. Mas o que se esconde por trás desta frase? Ninguém sabe. Tudo o que se pode afirmar com certeza: ele cresce, amadurece, lê livros, estuda. A cada ano fica cada vez mais próximo da idade quando as portas deste estabelecimento se abrirão. Então, juridicamente, ele será cidadão comum, sem antecedentes criminais, sem restrições, sem passado, no papel. E a sociedade, enquanto isso, tenta esquecer, mas não pode. Pois por trás de todos os artigos, diagnósticos e formulações judiciais permanece um pensamento do qual é impossível se livrar. O sistema colocou ponto, mas a própria história, não. Porque ninguém até agora sabe se é possível corrigir aquele que desde o início não compreendia o que significa mal. Ou se todo este tempo o país simplesmente espera o momento em que aquele que uma vez já calculou cada passo sairá em liberdade e começará a contar novamente.